Glória a Deus, aleluia, seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Amém, amém? Amém, poder sentar. Gostando de ver, vocês são perseverantes, amém? E vou repetir, vocês são perseverantes, amém? Porque vim no domingo à igreja, depois de um feriadão desse aí, só sendo mesmo perseverante. Muitos estão em casa dormindo, muitos ficaram em casa ainda aí, desfrutando, mas vocês estão aqui fazendo o que é melhor na presença do Senhor Jesus. E eu sei que Ele, nesta manhã, preparou para você bênçãos, bênçãos e bênçãos, porque Ele é fiel. E a fidelidade dEle dura para sempre. Eu vou trazer um tema hoje que eu estava finalizando essa palavra quando eu me lembrei do que eu falei semana passada. Porque quando faz, eu dou um tchá e passo para outra, e no finalzinho eu falei, eu já praticamente falei alguma coisa sobre isso na palavra passada, no domingo passado. E vamos ver aqui. Eu vou falar hoje sobre os frutos da perseverança. Amém? 2 Coríntios 8, 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Alguém pode trazer água para mim, por favor? 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, diz assim: em tudo, repete comigo, em tudo, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Pai amado, eis a Tua palavra, Senhor. Esse texto é vivo, porque a Tua palavra é viva. E nesta manhã o Senhor venha falar, Pai, aos corações que precisam, assim como o Senhor falou comigo, Senhor, na preparação desta palavra. Porque, Deus, temos vivido dias maus, temos vivido dias de perplexidade, dias de perseguição, dias de se sentir desamparado, de se sentir abatido. Deus, mas o Senhor continua o mesmo. E a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra hoje trará a existência que não existe. A Tua palavra e o Teu Santo Espírito confirmarão hoje o valor de cada pessoa, de cada vida que aqui está, e daquelas que irão assistir à ministração desta palavra, porque o Senhor quer trazer vida, e trazer vida em abundância na Tua presença. Deus, muito obrigado, Senhor, pelos heróis da resistência que estão aqui hoje, por aqueles, Senhor, que estão, Senhor Deus e meu Pai, também acompanhando-nos pelas redes sociais. Traga a Tua presença. Que o Teu Santo Espírito ministre segundo a necessidade de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos uma figura, um sentido figurado, uma panela de pressão, onde ela está ali fechada, aquecida, onde os escapes são muito poucos e que pode levar a uma explosão. Quando eu morava lá em Barra Mansa, no interior de Barra Mansa, eu cheguei a ver, eu morava ali num bairro, cheguei a ver uma casa onde a panela de pressão tinha estourado.
E realmente o sentido de destruição é muito grande. Naquela época as panelas de pressão não eram tão equipadas como hoje, né, com aquele pino de segurança, vários detalhes, né? Mas que ainda explodem ainda. E assim somos nós, a nossa vida é como uma panela de pressão prontos a explodir a qualquer momento. Como diz o texto, somos atribulados, angustiados, perplexos, desanimados, perseguidos, desamparados, abatidos. Muitas vezes somos atacados, somos alvo, somos objeto de destruição, tanto a nível espiritual como a nível de pessoas físicas, pessoas que estão ao nosso lado, ou de situações que são criadas por catástrofes, por condições do tempo, situações da economia. E quando Paulo diz em tudo, é porque muitas vezes somos atacados nestes pontos. E nós vivemos pendurados, né? Nesse sentido figurado, pensa aqui um teto, e aqui umas fitinhas caindo do teto, onde essas fitinhas são frágeis. Essas fitas é a nossa paciência, é a nossa capacidade de resistir a tudo isto. E muitas vezes ela estoura, ela rompe. E isso gera de nós ansiedade. E essas tirinhas precisam ser repostas, consertadas. E aí, né, nós vivemos num mundo onde a competição é muito grande. A competição por sucesso, a competição por sobrevivência, a competição para atingir objetivos. E claro que muitos deles são justos, não estou dizendo que não é, eles são justos. Mas é uma pressão muito grande para você vencer, é uma pressão muito grande para você sobreviver, é uma pressão grande para você coordenar a sua casa, ajustar o seu casamento, conseguir um emprego melhor, ter uma subsistência. É muita pressão em cima de nós. E isso faz que muitas vezes você acaba adquirindo algumas doenças crônicas. Né? Como eu disse no texto que está aí no boletim, né? o nosso gênio explode. Quantas vezes, né, nós somos levados a explodir, de repente está ali, alguém fala alguma coisa, é como se riscasse um palito de fósforo perto de um barril de pólvora e nós explodimos. Eu digo nós porque eu também. Não é só vocês, não diga se vocês. Eu digo nós, porque eu também às vezes acontece isso comigo. Os estômagos reviram. Né, André? André é um vencedor. Em nome de Jesus, vai vencer. Está vencendo, em nome de Jesus. Não, mas daquele negócio no estômago, o estômago, né, você faz aquele negócio aqui dentro de você, aqui, né? Aquela ansiedade dentro do estômago da gente. Aquele nervosismo, aquela coisa que tem que resolver. Muitas vezes geram úlceras, estomatites, os nervos entram em colapso, as pessoas ficam desesperadas, medo de andar, medo de sair, medo de comunicar. São pressões, né? Corações arrebentam mesmo, né? Às vezes não aguenta a pressão. As mentes arrebentam, o sentimento. E muitas vezes tudo isso gera depressão e outras doenças congêneres, tipo estresse, por aí vai. E muitos desistem nessa jornada. Alguns desistem de tudo. Mesmo que a pessoa seja cristão, que ame a Deus de uma forma intensa, que creia na Bíblia, que deseje sinceramente andar em obediência, não conseguem suportar, às vezes,
não conseguem suportar. E aí desistem daquilo que fazem, desistem até mesmo da própria vida. Tamanha é a pressão. E ainda que alguns busquem em seminários de coaching, alguns busquem em atendimentos, em gabinetes de psicólogos, que eu acredito em psicologia, tá? Não estou negando. Ou também em psiquiatria, existe, está aí para isso. Mas muitas vezes não é apenas isso que vai resolver a questão. Que nós temos o nosso lado espiritual. Nós temos o nosso lado físico, o nosso lado emocional, mas também temos o nosso lado espiritual. Porque é um conflito humano que nós temos. Claro que tudo isso ajuda, mas você precisa de uma ajuda maior. Você precisa de algo que esteja com você maior. E esse algo maior é Jesus Cristo. Aí ele pode usar e vai usar a psicologia, ele vai usar a psiquiatria, do jeito que ele quiser usar. Do jeito que ele quiser usar, ele vai usar. Mas tem que ter Jesus junto de você. E muitos que não têm essa capacidade de resistir e de caminhar. Nós temos exemplos na palavra de Deus claros, homens e mulheres que conseguiram superar as dificuldades porque eles perseveraram. E perseverar parece que não é muito usual hoje em dia você falar em perseverar, porque a gente quer tudo no micro-ondas, não é verdade? Perseverar, geralmente você tem que botar para cozinhar num fogão a lenha, tem que botar ali a lenha, soprar, pegar o fogo, aí vai cozinhando. E geralmente você cozinha, pode ser numa panela de pressão que demora mais. Você tem que perseverar. E essa palavra perseverança é uma palavra que hoje em dia ela é pouco usada, porque nós queremos tudo para agora, para ontem, para a semana passada. E a perseverança, ela exige algo a mais de nós. Há um tempo atrás, até eu registrei isso. Um tempo atrás eu fiz uma viagem, no tempo que eu trabalhava lá na ABIN, eu fiz uma viagem até a Alemanha. E depois de um longo tempo de viagem, chegando ali no aeroporto, fui recebido ali por um oficial de ligação. E você sempre cumprimenta a pessoa, né? Fala, e aí, como é que vai, tal. Geralmente você ouve o quê? Está tudo bem, né? Geralmente é isso que você ouve. Como é que está? Não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Vai estar tudo certo. E aí ele olha para mim e me diz assim, como eu vou? Aí eu já achei, ele falou, crescendo e aprendendo. Falei, como é que é? Ele falou, porque eu não quero mais dizer que está tudo ótimo, não quero dizer que está tudo bem, porque não está tudo bem. Mas eu estou crescendo e aprendendo. Ele era crente. É um irmão na fé. E na conversa que eu tive com ele ali, no período que nós ficamos ali, fiquei ali cerca de 6 dias. Compartilhamos, oramos juntos, participamos de alguns cultos. Eu fui entender a situação que ele vivia, a maneira que ele era pressionado, e que ele realmente estava nesse processo de aprender e crescer e aprender a cada dia. E ele falou, olha, eu não posso parar, eu não posso olhar para trás, eu tenho que ir cada dia à frente. E eu entendi que muitas vezes nós queremos ter uma ideia ou vender uma ideia daquilo que nós não somos. De momentos que nós não estamos passando tão bem assim. Claro que murmurar não é bom. Mas falar a verdade, muitas vezes, tem o seu valor
na busca da ajuda. E nós ali, estivemos juntos ali, nós oramos, passamos dias juntos ali. E eu pude perceber, né, que aquilo que ele estava passando era um processo. Como nós passamos também o nosso processo. Num processo em que nós temos que continuar o processo. Nós temos que ir além nesse processo. Nós temos que perseverar neste processo. Aí essa palavra perseverança. Sabe? Nós somos cristãos, nós entendemos, nós sabemos quem Jesus Cristo é, nós temos o nosso Deus que é poderoso, faz todas as coisas. Mas não obstante a isso, Paulo deixou registrado, Paulo falou uma verdade, nós não podemos ofuscar a ela ou tentar encobrir esta verdade, de que nós somos atribulados, que nós somos perplexos, que nós somos perseguidos, que muitas vezes podemos nos sentir desamparados, abatidos. Paulo registra isso claramente, porque é uma vida cristã que muitas vezes passa por isso. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Nós sabemos quem Cristo é. Mas muitas vezes nossa vida não está na Disneylândia, não está num parque cheio de fogos de artifício e de festas. Muitas vezes a nossa vida está na luta, e nós não temos que criar um artifício falso para mentir para Deus e mentir para nós mesmos e para os outros. Nós temos que encarar a verdade, nós temos que olhar de frente e dizer que nós vamos conseguir, porque Deus é conosco em nome de Jesus. Nós temos que perseverar, nós temos que ir além, sabe? Nós temos que ter uma vida abundante, sim, mas uma vida abundante que seja um processo de crescer e aprender e crescer. Nós temos que ter experiências, muitas vezes, para superarmos aquilo que se apresenta diante de nós. Nós temos que ir além. Nós temos que entender como que o Senhor nos olha quando nós erramos, como Ele se sente quando nós, estamos magoados, quando Ele olha para nós. Você tem que entender como Cristo te olha quando você se sente incompreendido, quando você se sente abandonado, quando você se sente afastado de tudo e de todos. É um sentimento humano, é um sentimento que muitas vezes nos abate e que muitos se deixam destruir por esses sentimentos. Sentimentos de desamparo, sentimentos de abandono, sentimentos de perseguição, sentimentos de não ter valor. Eu achei muito bom o corinho cantado aqui hoje pela manhã. Quero que valorize que você tem, você não ser, você é importante para Deus. Que muitas vezes as pessoas não se sentem importantes, nem para elas. Não se sente importante em casa, não se sente importante na sociedade, na igreja. Elas são abatidas, elas são como se fossem destruídas. Mas eu quero que valorize que você tem, você é um ser muito importante para o Senhor, amém? Mas você precisa entender e você precisa caminhar nesse processo. E muitos cometem alguns erros, que eu vou comentar 4 erros aqui. Tá? Se segura na cadeira aí, talvez você se assuste com alguns erros que eu vou comentar. A Grita já está rindo, já vem bomba. Mas eu vou falar umas verdades aqui, que são umas verdades. Eu não vou esconder o sol com a peneira. Primeiro, por ser cristão, todos os seus problemas terão resolvidos. Você já ouviu isso já? Já ouviu falar? Solução Tabajara.
por ser cristão, todos serão resolvidos. Venha para Cristo e os seus problemas vão acabar. Você já ouviu isso? Eu já. Mas, veja bem, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós acabamos de ler aqui, você viu aqui? Jesus falou, tereis aflição, mas eu venci o mundo. A Bíblia nos ensina, nos exorta, de que nós temos que olhar a vida como ela é. Porém, Cristo tem a solução para nos livrar de todas as tribulações. Amém? Mas nós não vivemos isolados. E muitas vezes, como aconteceu comigo, eu já relatei aqui, não vou falar de novo, eu vou tomar o culto todo para poder relatar de novo o testemunho. Depois que eu entreguei minha vida a Jesus, meus problemas aumentaram, porque o diabo queria me destruir por completo. E lá em casa, só vou cimentar isso, porque Deus usou aquela figurinha que está ali, ó. Aquela é minha sogra, aquela ali, viu? Viu? Aquela ali é minha sogra. Bonita, é verdade, bonita, né? Antes de casar com a Cláudia, eu escolhi a sogra, entendeu? Como que é? Falei, como que minha esposa vai ser no futuro? Não, dá para ser. Naquela época lá em casa, onde o arroz não acabava, mas acabou, onde as crianças comiam arroz, batata e ovo, batata e arroz. Até que um dia, a Cláudia me liga, eu morava aqui, esse prédio aqui da Bloco K, aqui da 215, e trabalhava ali, do lado da PM, ali onde é a BIM. E eu ia de ônibus funcional, naquela época tinha ônibus funcional, eu ia de ônibus funcional. A Cláudia me liga e fala, Sérgio, mamãe está chegando. De surpresa, eu falei, eita, coisa boa. Eu falei, pois é, tem que pegar a mamãe no aeroporto. O carro tem gasolina? Falei, Cláudia, se o carro tem gasolina, eu não sei, vai pela fé. Naquela época não tinha Uber. E aí a Cláudia falou, Sérgio, vai, Cláudia, vai pela fé que eu vou ficar orando aqui. Aí a Cláudia foi. As crianças estavam no colégio. A Cláudia foi. E a dona Marlene, quando entrou no carro, ela logo viu a luzinha amarela desse tamanho assim, ó, no Chevette, que eu tinha um Chevette marronzinho. Aquela luzinha assim, ó. Tchan, 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 tchan. Aí na frente do aeroporto tem um posto. Ela falou, Cláudia, para o carro aqui para abastecer. E encheu o tanque. O carro quase que morreu sufocado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tanta gasolina assim, nunca vi tanto tempo. Vocês estão rindo? E aí, ela chega e fala assim, Cláudia, seguinte, as crianças estão no colégio, eu vou comprar, vamos passar ao mercado, eu quero comprar umas balinhas para eles, que eu não trouxe nada, comprar um chocolate, umas balinhas, coitada. A Cláudia falou, mamãe. Aí, lá no supermercado, ela vai e pega um carrinho, a Cláudia pega outro, pela fé, abre cheio de balinha, cheio de chiclete. Aí ela bota arroz, bota feijão, bota carne, bota óleo, bota açúcar. Aí a Cláudia, que isso, mamãe? Ela falou, sei lá, Cláudia, eu estou fazendo comprinha para ajudar vocês. Meu Deus, mais 6 meses de compra ali. 6 meses não pode falar, mas foi. Era um momento que eu tinha que desistir de tudo. Era um momento que eu estava sendo provado na minha fé. Era um momento em que eu tinha largado aos deuses que eu seguia, os deuses que eu servia, para seguir o único e verdadeiro Deus. E eu fui e vivi isto que o Paulo falou. Eu vivi isto que o Paulo relatou, que o apóstolo Paulo relatou. Mas eu tive que perseverar. E se eu estou aqui hoje, é porque eu perseverei, e essa foi, naquela época, a primeira prova de minha perseverança.
O primeiro momento em que eu perseverei como cristão foi naqueles momentos que eu passei. Eu estou dizendo isso porque isso faz parte da nossa vida. Quando eu quis dizer assim, sabe, é que meus problemas serão todos resolvidos. Não foram resolvidos pela humanidade, eles aumentaram. Eu comecei a ser perseguido, porque eu não mais participava dos grupinhos para tomar cachaça, para tomar cerveja, para fofocar da vida dos outros. Mas aí é outra história. Vamos lá, Deus honrou depois. Segundo erro, que todos os problemas que nós vamos enfrentar está escrito aqui. Não estão. Tem problemas na nossa vida que nós vamos nos orientar por isso aqui, mas que não estão escritos aqui. Por quê? Porque a nossa vida hoje é um outro contexto. É uma outra realidade. A Bíblia, ela não tem, né, ela não menciona todos os problemas que nós vamos enfrentar. Mas ela nos ensina como andar pela fé nesses problemas que nós vamos resolver. Amém? Muitos falam, pastor, eu não encontrei na Bíblia o que está escrito aqui. É verdade. É verdade, mas a Bíblia te dá o manual de como você deve fazer. O manual de como andar na fé para alcançar a vitória que você tem que ter. A Bíblia, ela não oferece uma resposta imediata, específica para todos os problemas da nossa vida. Não tem. E muitos querem usar a Bíblia, deturpando a Bíblia para explicar algo que é inexplicável ou que quer fazer da sua vida doutrina que está fora da palavra de Deus. Para criar doutrinas que não estão na Bíblia. E aí, querem resolver os problemas. Eu vou dar aqui só um exemplo pequeno de casamentos que estão fora do propósito de Deus. Só isso. Não vou ir além. Doutrinas que homens criam para esclarecer coisas que não estão aqui. Aqui diz o correto. Mas eles criam algo para superar aquilo que a Bíblia diz. Terceiro, isso eu já ouvi muito e ainda ouço. Se você está enfrentando algum problema, é porque lhe falta espiritualidade ou que você tem pecado oculto. Hã? Bateu em alguém aí? Já bateu em mim. Isso é anunciado hoje em muitos lugares. A existência de um problema simplesmente mostra que você é humano. Está aqui provas de pessoas que ficaram doentes porque eram humanos, mas que Deus curou em nome de Jesus. Não estava em pecado. Não estar fora da palavra. Não, é que nós somos humanos. Somos carne. Claro que existem coisas que o pecado leva a uma doença. O pecado leva a uma... Estou falando só que não é porque você passa luta financeira, mesmo sendo dizimista fiel, é porque você tem pecado, não é porque você vai passar por uma prova. E Deus vai te provar lá no final e vai te aprovar em nome de Jesus. Então são situações que nós temos que conviver. Sabe, a vida aparece para a gente. Quer querem um exemplo disso? Bíblico. Jó. Jó era um homem íntegro. Porém, o sofrimento de Jó não tinha explicação, não tinha resposta. Ele não compreendia o porquê. Seus conselheiros, entre aspas, com as declarações deles, rispidez, precipitadas, estavam totalmente enganados. Eles não sabiam as respostas.
porém acusavam Jó de coisas ocultas. Ele tinha problemas. Jó era um homem espiritual, mas ele tinha enormes problemas. Quarto, muitos pensam, muitos agem de uma forma, me entendam bem o que eu vou falar aqui agora. Não é o caso de vocês, mas é o caso que eu ouço muito. Pessoas que, inclusive, que nem vêm à igreja, não desta igreja, mas outros cristãos que eu conheço, ou que se dizem cristãos, que eles assistem ensinos bíblicos sólidos. E eles acreditam que eles, ao ficarem expostos àqueles conhecimentos, àqueles ensinos bíblicos sólidos, resolve automaticamente os problemas. Você entendeu o que eu estou te falando? Por exemplo, a pessoa vai assistir um culto pela televisão. Ela acha que só assistindo o culto resolve o problema dela. Ela acha que só assistindo uma pregação minha, por exemplo, né, ou de outro pregador famosíssimo aí, né, o popstar aí, top. Eu posso estar entre os top 0,0000, lá no finalzinho, lá. Problema não, o que importa é que eu esteja na lista do Senhor, como você também, amém? Mas não é porque a pessoa assiste a uma pregação de um cara top, né, que ele vai resolver o problema dele. A solução não é instantânea no seu problema. Você tem que entender que por mais confiável que seja o ensino, ou que quão talentoso seja aquele pessoa, aquele ministrante, a declaração da verdade, ela não remove as suas dificuldades. O que remove as suas dificuldades são as suas atitudes. É o seu posicionamento. Claro que ela pode ajudar. Claro que ela pode dar uma orientada, mas ela não resolve se você não tiver uma atitude de mudança. Se você não tiver uma atitude de comprometimento. Se não tiver uma atitude de perseverança. Então, a Escritura realmente, a palavra, ela é um mapa. A palavra, ela é um mapa. A palavra, ela tem orientação para tudo, que eu falei aqui, ela não pode ter respostas, mas ela tem uma orientação para tudo na nossa vida. E o mapa, se você está aqui, você quer chegar a Taguatinga, você quer chegar aos Estados Unidos, você quer chegar a Blumenau, você quer chegar a Fortaleza, você quer chegar a uma praia linda, maravilhosa. É um mapa. Você tem um mapa que diz como você vai chegar naquele lugar. Mas simplesmente eu olhar um mapa, eu não irei ser transportado automaticamente para aquele lugar. Você olha o mapa e diz, olha, eu quero chegar em tal lugar. Mas você não é automaticamente transportado para aquele lugar. Para chegar naquele lugar, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que gastar. Você vai ter que pagar o preço. Você vai ter que arranjar tempo para a viagem. Você vai ter que permanecer nesse propósito até chegar ao seu destino. Não tem nenhum tapete mágico de que eu abri aqui o mapa, olhei, não, eu quero chegar aqui. Tapete mágico, me leve até lá. Não existe. Existe sim um caminho a ser perseguido até lá. E aí você tem que fazer aquele caminho. Tem que lutar naquele caminho. Tem que enxergar a solução naquele caminho. Mas não é automático. É um processo na sua vida. E esse processo se chama perseverança. Você tem que perseverar para chegar. Você tem que perseverar para vencer. Você tem que perseverar para alcançar objetivos. Você tem que perseverar na fé. Nós temos que perseverar. Filipenses 3,12 diz, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui alcançado por Cristo Jesus. Aleluia.
Nós temos que caminhar, prosseguir. O que é isso? Prosseguir para alcançar é perseverar. É perseverar. Nós temos que perseverar. Nós temos que ir além. Nós temos que ir à frente. A perseverança, ela é uma das mais belas e maravilhosas virtudes encontradas na nossa vida cristã. Ela é uma das características que compõem a base, a estrutura, o alicerce para alcançarmos o sucesso em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Se você quer ter vitória, tem que ter perseverança. Perseverança em tudo. Perseverança em tudo. E o motivo que eu acredito que algumas pessoas não atingem o objetivo, que são derrotadas nesse processo, de serem abatidas, de serem desanimadas, de ficarem perplexas, né? Angustiadas, desanimadas, abatidas, até mesmo destruídas, é porque elas não perseveraram. Porque elas não perseveraram naquilo que a palavra diz. O que é perseverar? É conservar-se firme e constante. É persistir, prosseguir, continuar ou ficar para atingir o objetivo, manter-se, permanecer, conservar-se, persistir. Conservar a sua força, perdurar, subsistir, mostrar firmeza, permanecer sem mudar ou sem variar de intento. Isto é perseverar. Olha o que Jesus Cristo disse em Mateus 24:13. Coloca, por favor. Mateus 24:13. Isso precisa ser registrado. Olha o que Jesus Cristo disse. Mas aquele que... Leia para mim, por favor. Aquele que perseverar até ao... Será o quê? Ligou aí o botão aí? Deu on, está no off ainda. Jesus Cristo disse, aquele que perseverar até o fim. Ei, não adianta perseverar 1 metro, não adianta perseverar 2 metros, 2 quilômetros, não, perseverar até o fim. Qual é o fim? A cidade de Deus da eternidade, a nova Jerusalém, aleluia. Aqui, nós vamos viver, vamos ter vitória, vamos, mas o objetivo maior de Jesus Cristo é isto. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí será curado, será sarado, prosperará, fará maravilhas, porque essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Nós não podemos fugir da verdade. Nós não podemos fugir da verdade. Nós temos que perseverar, nós temos que ir até o fim. E o Senhor, no seu Deus de amor, através de Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. O caminho, perseverar no caminho, ir no caminho, caminhar no caminho, ir até o fim, este é o maior fruto da perseverança. Mas outros frutos nós temos aqui, nós vamos colher aqui também, nos seus negócios, na sua casa, na igreja. Perseverar na tua alegria, no teu propósito de seguir a Deus. Outros frutos virão. Nós não podemos deixar de perseverar. Vocês querem ver exemplos bíblicos de pessoas que não perseveraram e se deram mal? Querem conhecer alguns? Eu vou falar. Judas. Judas Iscariote foi um. Ele não perseverou. Por causa disso ele sucumbiu, porque ele podia ter se arrependido, ser reconciliado e ter vencido. Mas ele não perseverou, ele desistiu. Ele desistiu. Ele desistiu. Querem outro exemplo? Ananias e Safira. Eles desistiram de ser fiéis, desistiram de ser honestos e falaram mentiras. Por causa disso, eles foram abatidos, porque eles não perseveraram na verdade que é Jesus Cristo.
Eles não perseveraram naquilo que eles tinham aprendido. Eles desistiram no meio do caminho por bens materiais, por entregar o coração a mamon, ao dinheiro. Querem outro exemplo? Himeneu e Alexandre, está em 1 Timóteo 1, 19 e 20. E tem outros ainda. Muitos que no meio da jornada desistiram. A perseverança nos conduz à salvação. Nos torna santos, Colossenses 1, 22, e nos torna seguros, 1 Coríntios 15, 58. A perseverança na atitude, a perseverança no caminho, a perseverança na verdade, a perseverança naquilo que Deus colocou no teu coração para você lutar. Persevere por aquilo que Deus mandou você lutar. Persevere diante das tribulações. Persevere diante das situações difíceis da sua vida. Nós temos exemplos bíblicos de homens e mulheres que perseveraram. Quer ver um cara para mim que é supimpa na perseverança? Para mim ele é nota 1000, tá? Depois de Jesus, tá? Jesus para mim foi o maior. Noé, o caboclo persistente, caboclo perseverante. Por quê? Fala aí alguém, quero ouvir uma sugestão aí, por quê? Fala aí, Gleice, você está coçando aí, fala aí. Hã? Mais. Isso, cadê a chuva? A chuva vai vir. Cara, a chuva vai vir. A chuva vai vir. Mas eu não vou desistir de construir o barco. Eu não vou desistir de ser obediente ao Senhor. Se Ele mandou fazer a arca, porque vai chover. E tem mais. Eu vou botar logo os bichos aqui dentro, porque se chover, está todo mundo aqui já. Esse Noé, para mim, é o caboclo assim, sabe? Ele foi criticado, humilhado, desprezado, zombado, tudo. Pensa no cara que era tutano, Noé. Eu acho que até os filhos dele, a mulher falou, esse cara está doido, mas uma mulher papai tem que obedecer ao papai. Né? Papai mandou, né, aquela brincadeirinha, né? Quando você criança, tinha um mestre mandou, faremos tudo. Não tem uma brincadeirinha assim? Não tem? Agora ali era o papai mandou, temos que fazer todo mundo. Vai que ele está certo. Até a mulher de Noé deve ter pensado, esse cara está doido. Mas já quem está falando, né? Vamos ver. Esse Noé, para mim, era um maior exemplo para mim. E ele salvou toda a sua descendência, porque ele foi perseverante e obediente. Querem outro exemplo de homem perseverante? Josué. Está lá em Juízes 24, 15. Bota não, porque já estamos avançando aqui no tempo. Josué 24, 15 diz, Josué perseverou em seguir ao Senhor. Josué quer dizer o quê? Jeová é a salvação, e no grego significa Jesus. Josué era filho de Num, da tribo de Efraim. Ele era um servo fiel, companheiro de Moisés. Ele foi designado para ser o sucessor de Moisés. E através da perseverança, ele estimulou o povo a destruir Jericó. E também tomou Canaã. E dividiu Canaã entre as tribos de Israel. Ruth foi uma mulher que perseverou diante de Boaz. Ela não se entregou a Boaz assim, tem um preço. Tem um preço. Não é assim de graça não, rapaz. O que é isso chegar aqui? Não, tem um preço. A Ruth, perseverou diante de Boaz, mantendo-se intacta em sua reputação, até ser redimida e tomada por esposa. Hã? É verdade. Vai ler a Bíblia, você vai ver. Ruth. E por galardão, por essa perseverança,
ela foi inserida na genealogia de Jesus Cristo. Claro, o maior de todos foi Jesus Cristo. O maior de todos foi Jesus Cristo. E ele nos ensina também em Lucas 8,15, quando diz: mas a semente que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, com o coração reto e bom, a retém e dão fruto com perseverança. Jesus falou em Lucas 8,15. O apóstolo Paulo, em 13,43, diz: os que exortavam e permanecessem na graça de Deus. Era a mensagem de Paulo o tempo todo. Exortava e falou: permaneça na graça. O que é isso? Perseverar. Permanecer na graça era perseverar. Segundo a Crônicas 15:7 diz: vós, porém, esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Terá uma recompensa. Nós temos que perseverar. Nós temos que perseverar. Quando nós perseveramos, a nossa mente se torna como uma mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. A perseverança nos ajuda a vencer as tribulações e tribulações. Romanos 12:12. Bota bem, por favor, aí. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai. Vem da onde? Perseverai. Vem da onde? Perseverança. Perseverai na oração. A palavra de Deus, ela é repleta de perseverança. Repleta de manter-se íntegro, de manter-se na luta, de não desistir, de não se deixar abater. Mas é difícil, não é fácil. É difícil, e só os vencedores conseguem chegar lá, amém? E você é um vencedor, você é uma vencedora em nome de Jesus. Não olhe para trás, não olhe para o lado, olhe para frente, por autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Temos que perseverar. O inimigo nos ataca na nossa mente, no nosso corpo, até mesmo atacando o nosso espírito, no sentido de querer destruir a nossa intimidade com Deus. Ele quer nos destruir, nós temos que perseverar na oração, perseverar na leitura da palavra, perseverar nos princípios, perseverar nos valores. Como nós lemos aqui e mostramos, aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. A perseverança produz vitória. A perseverança produz vitória. O cristão perseverante não pode se separar de Jesus Cristo. Gálatas 5:4. Ele é o seu caminho de perseverança. Ele é a certeza que você tem de lutar e de vencer, porque Jesus Cristo é contigo. Não desista de Jesus Cristo, porque Ele não desistiu de você. Não desista do Senhor. Nós temos que continuar lutando, nós temos que continuar indo além. Nós não podemos cair na apostasia, de desviar da nossa fé, de desistir. Nós não podemos parar, não podemos desistir, e sim decidimos seguir olhando para o alvo que é Jesus Cristo. 1 Timóteo 4, de 1 a 3, Mateus 24, 4, 5. E o diabo, nosso inimigo, anda enganando muita gente, seduzindo o mundo, vendendo facilidades, onde a realidade quer tragar a vida daquele que está ali. Seja forte. Seja forte. Lembra da semana passada o que eu falei aqui? Alguém lembra o que eu preguei semana passada aqui? Não acredito. Não acredito. Ninguém. Pode olhar o celular aí, vai. Agora fazer um pedacinho, vai. Quase lembrou, vai lembrar, vai. Vai, olha aí, vai. Meu Deus do céu. Vou dar uma dica. Atos. Ah, sim, o que foi que eu preguei aqui? Achou?
qual era o quê? A comunhão. E a comunhão, qual foi o versículo-chave que eu usei? Atos, capítulo 2, versículo 40 a 42. Que diz: e com muitas outras palavras dava testemunho à igreja primitiva, e os exortava, dizendo: salvai-vos da geração perversa. De sorte foram batizados os que receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que eles faziam? Perseveravam. Ei! A prédica de hoje é a continuação da prédica da semana passada. Entenderam? Agora ligaram o on, né? Assistam a pregação da semana passada e assistam essa. Vocês vão ver a ligação que Deus está falando em perseverança. O DNA da igreja, que é a comunhão, ela passa por tudo isso. Ela passa nas pessoas se unirem. Ela passa na doutrina da palavra. Ela passa na doutrina da comunhão, do partir do pão e nas orações. Participe conosco em reuniões de oração de terça e quinta. Liga lá o seu celular lá no Meet lá e vai trabalhar. Vai tomar banho. Deixa, só tira o vídeo e tira o áudio. Tira o vídeo e tira o microfone. E só ouve. Só ouve pelo menos, né? Cuidado para não deixar o vídeo ligado. Porque uma vez, meu Deus do céu, mas ela deu um fim, não está grave. Mas quase. Entendeu? Quase. Aí esteve, ei, cuidado, você está entrando no banheiro. É mesmo, pastor, aí foi, tirou. Mas quase. Perseverança, gente, perseverança. Perseverar e permanecer em Cristo. E isto é fundamental na nossa alma, na nossa vida. Vocês entenderam a importância da perseverança? Entenderam? Entenderam os frutos da perseverança? Entenderam o perigo de a gente ir ouvir coisas que são ditas que não são verdades? Entenderam? Posso acabar o culto aqui agora? Vocês foram abençoados? Amém? Vou acabar não, tem coisa para fazer ainda, amém? Mas, equipe de louvor, pode vir. Vamos quase acabando o culto. Quando Deus, nessa palavra, eu falei, Senhor, você está falando a mesma coisa, mas vai falar de modo diferente. Está falando a mesma coisa de modo diferente que falou semana passada. Olha como a Bíblia, como a palavra de Deus é rica. Como a gente pode caminhar na palavra e ela é a mesma. A mesma no sentido de abençoar, de trazer os frutos. Eu quero orar por você. Porque eu já precisei de oração, vocês oraram por mim também. Teve um momento da minha vida em que eu pensei de desistir de tudo. De tudo. E não faz muito tempo. Mas vocês em oração me sustentaram. Vocês em oração me deram aquilo que eu precisava. E jogaram dentro de mim o DNA da igreja, que é uma comunhão, da perseverança da oração, no partir do pão, e compartilhar momentos onde eu só tinha tristeza na minha alma. Se eu estou aqui hoje é porque vocês perseveraram comigo. Comigo. Eu perseverei porque vocês perseveraram primeiro. Se eu estou aqui hoje é porque vocês decidiram perseverar comigo nessa jornada. Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Essa gratidão ninguém vai tirar do meu coração. Porque vocês aprenderam a perseverar em Cristo. E eu perseverei porque vocês perseveraram primeiro. Se eu estou aqui hoje é porque vocês me deram as mãos quando eu precisava de apoio. Se eu estou aqui hoje para falar de Deus é porque Ele usou vocês
para que eu continue sendo instrumento de Deus na vida de vocês. E eu só tenho palavras de gratidão a Ele em primeiro lugar e a vocês que perseveraram comigo. Eu oro cada dia por vocês. Eu oro por cada um que tem acreditado naquilo que Deus tem feito neste lugar. Precisamos de vocês mais do que nunca. Eu creio na vitória que abrirá de vir em breve. Eu creio e precisamos juntos estarmos em comunhão, perseverando, ajudando, orando, partindo pão. Ei, estamos juntos e temos algo a fazer neste lugar. Temos algo a fazer para ganhar Brasília para Jesus. Mas precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Enquanto a equipe de louvor traz um cântico agora, eu queria orar por você. Orar por você que está se sentindo fraco, está se sentindo abatido, está se sentindo desanimado. Você que está sendo atribulado, você que está atônito por aquilo que está acontecendo, você que está sendo perseguido, você que está sendo abatido, eu quero aqui dizer que, porém, você não será angustiado. Eu quero dizer, porém, você não será desanimado. Eu quero dizer que, porém, você não está desamparado. Eu quero dizer, porém, que você não será destruído. Eu quero orar por você. Se coloque de pé. Eu quero orar por você. Bota a mão no seu coração. Depois eu vou ungir você aqui na frente com os pastores. No momento que a gente vai fazer o momento dos dízimos e ofertas. Vocês vêm aqui também que eu quero ungir vocês também. Pai amado, nesta hora, Pai, eu apresento a tua igreja. Eu apresento aqueles que aqui estão, aqueles que estão em casa, Senhor. Pai amado, a tua palavra de hoje, ela é a continuação da palavra da semana passada, do DNA da igreja, onde eles perseveravam. E nós estamos aqui, que nós somos frutos da perseverança de uns dos outros. Nós somos frutos da tua perseverança em primeiro lugar, Senhor. Porque o Senhor tem propósito e sonhos com este lugar. Pai, o Senhor está perseverando conosco, à frente de nós em todas as coisas. Mas agora eu quero apresentar os meus irmãos, as minhas irmãs, os jovens. Eu quero apresentar aqueles, Senhor, que hoje estão, como diz a tua palavra, Senhor, que foi aqui ministrada, que precisam de um renovo, estão sendo atribulados, estão atônitos com aquilo que está acontecendo na sua casa, no seu ambiente. Estão, porém, meu Deus e meu Pai, sendo perseguidos pela doutrina, perseguidos, Pai, pelo amor a Cristo, perseguidos pelos valores, perseguidos pelos seus ideais. Pai amado, estão sendo atacados na sua casa, na sua alma, no seu trabalho, no seu casamento. Mas a tua palavra diz que não serão angustiados, que não ficarão desanimados, que não ficarão desamparados e que não serão destruídos. Amém. Pai amado, eu abençoo cada um agora aqui neste lugar. Que teu Santo Espírito fale com cada um agora, Senhor, trazendo um renovo, trazendo a existência novamente da aliança, restaurando a aliança contigo, restaurando a palavra de vitória, a palavra de ânimo, porque diz o Senhor, perseverar até o fim e será salvo. Mas enquanto não chegar este dia, Senhor, que temos vitórias aqui,
Que sejamos, Pai, triunfantes sobre todas as hostes malignas. Que as pessoas olhem em nós e vejam a Tua presença. Que as pessoas percebam em nós o aroma do Senhor, o aroma do Senhor da rosa de Saron. Santo Espírito de Deus, ministra novamente a esperança, ministra novamente a certeza de que não estamos sozinhos, que nós estamos primeiramente ligados ao Senhor, estamos ligados como corpo uns com os outros, e como igreja nós dizemos: Zoe, seja bem-vindo à nossa casa, ao nosso lar, a este lugar. Conte comigo, conte com os pastores desta igreja, conte com a liderança, conte com os membros. Nós temos um ao outro como rede de apoio, nós temos uns aos outros como rede de sustentação, porque Jesus Cristo nos sustenta em primeiro lugar. Você não está só, você não está sozinha. Ainda que as muitas águas tentem te afogar, o Senhor está dizendo: ei, eu te pego pela mão hoje e te coloco no alto e seguro lugar. Pode sair do seu lugar. Eu quero ungir você